Olá, gente. Hoje nós iremos falar sobre a cultura do cancelamento. Eu não sei se você tem buscado isso, mas é um tema relevante na internet. Muita gente sendo cancelada, principalmente quando se posiciona, quando tem uma opinião. E nós, como cristãos, devemos ter a nossa opinião, sim, devemos ter o nosso embasamento. Eu não estou falando para você entrar em brigas desnecessárias, mas sim para você ter uma posição. Porque Jesus, a nossa maior referência, ele tinha uma posição. Ele era uma inspiração, aliás, para muitas pessoas, porque tinha um posicionamento. Muitas pessoas o odiaram, aliás, muitas pessoas o invejaram. A palavra do Senhor diz que, inclusive, ele foi levado até a cruz do Calvário por causa da inveja. Por que isso? Porque ele tinha um posicionamento muito firme acerca das verdades da palavra do Senhor. Aliás, ele mesmo disse que a palavra de Deus é a verdade. E uma das tentativas hoje em dia, na realidade, não apenas hoje em dia, mas hoje mais fortemente ainda, são filosofias ou tentativas de ideias de fazer com que a palavra de Deus não seja a verdade, mas que seja algo relativo. Tudo tem sido relativizado nos dias de hoje e quem não está relativizando acaba sendo cancelado. Quem tem um lado, quem tem uma posição, principalmente a posição a favor da verdade, essa pessoa acaba sendo perseguida, acaba sendo criticada. E se você não tem sido criticado ou perseguido por causa do seu posicionamento, cuidado, porque talvez você esteja relativizando muitas das ideias que aparecem no mundo. E a palavra de Deus, ela é muito clara. Ela diz o seguinte: porque nada podemos contra a verdade, somente em favor da verdade. Quero incentivar você a ser alguém em favor da verdade, que se posicione em favor da verdade. Não estou falando mais uma vez para você entrar em embates, em brigas desnecessárias, mas para que você fale a verdade. O apóstolo Paulo diz, para falarmos a verdade em amor. Que você seja alguém que fale a verdade em amor. Aliás, o próprio apóstolo Paulo, ele fala que entre os próprios cristãos havia divergências. Uns acreditavam que não podiam comer de tudo, outros acreditavam que poderia comer de tudo. E o apóstolo Paulo acaba falando que cada um deveria ter muito bem definida a sua opinião, baseada na palavra de Deus. Porque tudo o que fazemos, ele mesmo diz, em dúvida é pecado. Então, se você tem dúvidas, inclusive sobre alimentos, sobre dias, alguns acham alguns dias mais sagrados do que outros, o apóstolo Paulo diz o seguinte, que você tenha uma opinião muito bem definida, muito bem formada, você esteja consciente da sua decisão. E se você ainda não tem uma opinião, se você não tem um posicionamento, eu aconselho você a adquirir esse posicionamento, lendo, estudando, meditando acerca do que a palavra de Deus diz. Não fique em cima do muro, não seja como nós costumamos ouvir, uma Maria vai com as outras, aceitando qualquer tipo de ideia, qualquer tipo de opinião. Não, tenha a sua própria opinião e busque a referência, sim. Nós temos uma referência, aliás, é a única referência verdadeira, que é a palavra de Deus. Que assim você possa realmente ser alguém que se posicione e pode ter certeza, você pode ser muito cancelado, sim. Você vai desagradar pessoas, sim. Possivelmente ter pessoas dentro da sua própria casa por causa do seu posicionamento. Mas, acima disso tudo, ande em amor. Você possa não apenas se posicionar com as suas palavras, mas, acima de tudo, que as suas palavras sejam condizentes com os teus atos e vice-versa. Porque assim você terá autoridade para realmente se posicionar de acordo com o que a palavra de Deus diz. Ganhe autoridade se posicionando e que você não apenas fale numa internet, num WhatsApp ou em público acerca de um posicionamento seu, acerca de uma opinião, acerca de um pensamento, mas que você haja, que você verdadeiramente seja alguém que faz aquilo que fala. Que Deus abençoe você, tenha a palavra de Deus como uma grande referência para a sua vida. E a palavra de Deus mesmo diz que ela é lâmpada para os nossos pés e ela é luz para o nosso caminho. Se posicione em Cristo Jesus através da palavra de Cristo Jesus e o Senhor te honrará. Espere a recompensa dele, não de homens, porque os homens são falhos, somos falhos, mas o Senhor, ele é perfeito e justo e fiel. E ele diz que nos dará a coroa até o fim. Se permanecermos fiéis até a morte, ele nos entregará a coroa
haverá recompensa sim para todo aquele que se tornar fiel e não entrar nessa linha de cancelamentos, de deixar os outros assumirem uma posição por nós. Assuma a sua posição em Cristo Jesus e Deus te honrará. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva agora, compartilhe esse vídeo se você achou interessante e que pode edificar a vida de alguém, curta também, dê o seu like e comente para que a gente possa crescer, melhorar cada dia mais os conteúdos que a gente apresenta aqui para você, tá bom? Deus te abençoe.